Olá, que Deus abençoe a todos. Nesse vídeo nós iremos falar sobre uma dúvida que muitos cristãos têm, que é sobre a questão do dom de línguas. E muitas igrejas têm ensinado isso de forma equivocada, de forma errada, e tem deixado muitas pessoas em dúvida sobre a sua própria salvação, sobre a sua própria conversão. Então hoje nós iremos eu irei tirar essa dúvida de acordo com o que eu encontro na palavra de Deus sobre os dons de línguas, o verdadeiro dom de língua, né? E em Atos capítulo 2 é quando acontece isso pela primeira vez no dia de Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado e toda a igreja foi cheia do Espírito Santo e começou a falar em línguas. O dom de línguas é verdadeiro, não é mentiroso, não é algo inventado, não. Ele é verdadeiro, ele é real, ele aconteceu, ele pode acontecer nos dias atuais, mas ele não é isso que a gente vê em determinadas igrejas. Ele não é o verdadeiro dom de línguas. Aqui nós vamos aprender o que é o verdadeiro dom de línguas. Em Atos capítulo 2, versículo 3, partido 3. Ele conta sobre o relato do dia de Pentecoste, que foi quando a igreja foi cheia do Espírito Santo. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, né, de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frigia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Prosélitos era uma pessoa gentia que se convertia à religião do judaísmo, né? Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que isso quer dizer? E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou bêbado, né? Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 apóstolos, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitai em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos.
e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. Então aqui a gente leu inteiro, praticamente inteiro, Atos capítulo 2 até o versículo 22. E aqui fala claramente, quem tiver qualquer conhecimento literário sobre literatura vai saber que aqui não se fala em línguas angelicais, não se fala em línguas dos anjos. Aqui está falando que o dom de línguas é para evangelização de pessoas que falam um idioma diferente do nosso. Então, quando aconteceu o dia de Pentecostes, para que fosse provado para todos os povos do mundo que Jesus ressuscitou, que Jesus derramou o Espírito Santo sobre os cristãos e que Jesus estava vivo, então Deus deu o dom de idiomas para galileus, porque eram todos galileus, e a fama daquele povo da Galileia era a fama de um povo inculto, um povo que não tinha conhecimento de educação, era o povo que tinha menos conhecimento da nação de Israel, era o povo da Galileia, né? Eram os galileus. Eles tinham também um sotaque diferente do sotaque de Jerusalém e das outras pessoas de Israel. Então eles eram zombados pelo povo de Jerusalém. Então eles eram povos que não tinham conhecimento. E aí Deus deu o dom de idiomas para um povo que nem o aramaico daquela época eles sabiam falar direito. Mas Deus deu o dom de línguas para eles glorificarem a Deus. Então todas as pessoas que estavam ali, a gente acabou de ler, do Egito, da Líbia, da Mesopotâmia, alguns forasteiros romanos, todos ouviram na sua própria língua sobre Jesus, sobre as grandezas de Deus. Então é para isso que serve o dom de línguas. Isso pode acontecer hoje? Pode ser que aconteça. Mas a finalidade desse dom não é para você estar lá, reunido lá na igreja, e começar a falar palavras que ninguém entende, porque o que isso glorifica a Deus? Nada. Só seria correto esse dom se tivesse uma pessoa, por exemplo, de outro país ali na igreja, que não entendesse o português, e você que nunca falou o idioma daquela pessoa, Deus te desse o dom de falar aquele idioma e evangelizar aquela pessoa. Então o dom de línguas era para isso. Assim como na Torre de Babel, Deus confundiu as línguas, porque antigamente todo mundo falava um idioma só. Mas depois da Torre de Babel, Deus confundiu as línguas dos homens para eles não se exaltarem. No evento do dia de Pentecostes, Deus deu o dom de várias línguas. Assim como Deus inventou todos os idiomas, Ele é capaz de dar o dom dos idiomas para os cristãos pregarem o Evangelho para aqueles outros povos que estavam ali em Jerusalém. Então o dom de línguas é esse, voltado à glória de Deus, a evangelizar os povos que não falam o nosso idioma. Só que nessa época não havia tempo para os apóstolos
para os apóstolos aprenderem outro idioma. Não havia tempo. Jesus queria que a sua obra fosse feita naquela hora. Então Deus deu o dom de línguas momentâneo ali para eles pregarem o evangelho ali para as pessoas de toda a terra. E o apóstolo Paulo comenta sobre isso também em 1 Coríntios capítulo 14. Vamos ler desde o começo. Ele diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então aqui ele está falando, uma pessoa que fala chega aqui no Brasil, um americano que chega aqui no Brasil, e começa lá na igreja a ficar falando a sua língua inglesa. E ali não tem ninguém que fala português. Então ali quem está entendendo o que aquele homem está falando é só Deus. Então ele está orando a Deus na sua própria língua. Agora, se ele não conhece a Deus e Deus dá o dom para uma pessoa brasileira falar no idioma daquela outra pessoa sobre Jesus, ele vai falar e aquele homem vai se converter. Por quê? Porque precisava de uma comunicação inteligível. Então Deus ele dá o dom de línguas para haver a comunicação do Evangelho e não ficar falando ali no meio da reunião sem ninguém entender nada e achando que é língua dos anjos, porque não é. Vamos continuar aqui o apóstolo Paulo dando a dica sobre o falar em línguas na igreja. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação e exortação e consolação. Aqui o profetizar não é de trazer um novo mistério que não está na Bíblia. Não, profetizar é você proferir uma palavra, a palavra de Deus que está na Bíblia. Não é você ter um sonho lá à noite e achar que aquilo ali é revelação de Deus e chegar lá e começar a falar. Não, aqui é proferir a palavra de Deus que foi fechada. A palavra de Deus foi fechada. Não se pode inventar mais nada. Quando lá em Apocalipse diz fecha essa palavra com um selo, em Daniel também, se eu não me engano, fala sobre isso. Isso significa que foi fechada. Não tem mais o que se inventar. Não tem revelação nova. Nós proferimos o que está escrito na palavra de Deus. Então Paulo está falando, aquele que fala da palavra de Deus fala aos homens para edificação e exortação. Mas o que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profere a palavra de Deus edifica a igreja. Então você ficar falando em línguas, isso aí não serve para nada. Para edificar a igreja, não. Edifica-se a si mesmo. Agora, o que profere a palavra de Deus no idioma local ali está edificando a igreja, porque todo mundo vai entender. E Paulo também fala, na sua carta ele diz assim, eu prefiro falar 5 palavras que os irmãos entendam, que a igreja entenda, do que 1000 palavras que eles não possam entender. Aí no versículo 5, e eu quero que todos vós faleis em línguas ou idiomas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza, ou que eu já expliquei, profetizar é proferir a palavra de Deus que já foi escrita, é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Se aqui fosse línguas de anjos que ele está falando, ele não diria para a igreja interpretar. Então, muitas pessoas perguntam, e essas coisas que acontecem nessas igrejas pentecostais que falam que é línguas dos anjos, é real? Para ser real, tem que fazer o que o apóstolo Paulo falou aqui. Se alguém fala em língua, traga um intérprete para que a igreja entenda, receba a edificação. Então se alguém falar em língua lá, tem que ter uma pessoa que interprete o que ela está falando. Deus vai dar o dom de outra pessoa interpretar.
E isso não acontece, não conheço nenhuma igreja que faça isso. Que um fala em línguas lá e o outro interpreta e, e segue o culto. Não. A não ser quando vem um cristão de outro país, aí sim, aí tem um intérprete para ensinar, para traduzir, né? Versículo 6: E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Então uma pessoa que fala um idioma desconhecido na igreja ali, ele vai estar falando sem utilidade nenhuma, como se estivesse falando sozinho, como se estivesse falando para o ar. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Eu vou repetir o que Paulo disse. Se alguém for inventar de falar em línguas, traga um intérprete. Porque senão não há edificação da igreja, porque um vai entender o que está sendo falado e o restante não vai entender nada. Então não tem edificação se não fizer isso. Aí ele fala, versículo 10: Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim, ou seja, será estrangeiro, né? Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Então os dons é para edificar a igreja completamente, toda a igreja, todos os membros do corpo de Cristo tem que ser edificado. Quando uma pessoa fala em língua, só ela mesma consegue se edificar se não houver um intérprete para dizer o que ela está falando. Só ela vai se edificar. Aí, versículo 13. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Então aqui prova que o dom de línguas ainda, porque Atos 2 foi há vários anos atrás que aconteceu. Depois de muitos anos, o dom de línguas continuou. E Paulo confirma o mesmo que aconteceu em Atos 2, que o dom de línguas é para evangelização, é para glorificar a Deus em outro idioma, para que outra pessoa de outra nação entenda aquilo ali e creia naquilo que está sendo falado sobre Jesus. Esse é o dom de línguas. Só que hoje o conhecimento é muito grande. Hoje tem muitos cursos de outros idiomas que hoje a maioria das pessoas falam inglês, que é a língua mundial, e hoje não tem Deus não tem manifestado tanto como manifestava antes, na época que foi escrita a Bíblia, na época que estava acontecendo ali o começo da igreja. Havia pouco conhecimento, havia poucas pessoas que tinham educação para aprender outras línguas, mas hoje a educação evoluiu e muitas pessoas aprenderam inglês. Então diminuiu esse agir de Deus no dom de língua. Não quer dizer que foi abolido o dom. Não, Deus pode amanhã ou daqui a pouco começar a usar você para falar em línguas com outra pessoa. Só que o conceito de falar em línguas é o que está errado no meio de muitos cristãos. Eles acham que falar em línguas é falar em línguas dos anjos. E isso não existe, não está escrito na Bíblia sobre
língua dos anjos. Não está, de jeito nenhum. O dom de línguas é falar em outro idioma, para que outros conheçam. Em 1 Coríntios 13, que muitos acreditam que é o único capítulo que fala sobre a língua dos anjos, Paulo está fazendo uma suposição, porque a ênfase não está em falar em línguas naquele capítulo 13. Ali a ênfase daquele capítulo é o amor. É o amor que nós temos que ter acima de todos os dons. Acima de todos os dons que Deus nos deu, nós devemos aperfeiçoar o amor. Esse é o sentido do capítulo 13. Vamos lá para a gente ler. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, aí depois no 3 ele vai falar, ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, eu nada seria. Ainda que eu tivesse todo o conhecimento e toda a ciência, nada aproveitaria. Então ele está fazendo uma suposição. Quando você usa a palavra ainda que eu fizesse isso, isso significa que o autor não fez aquilo que ele está supondo. Então Paulo nunca falou em língua dos anjos. Paulo falou em línguas dos homens, porque Paulo falava grego e falava aramaico. E grego era como se fosse o inglês de hoje em dia, que era a língua universal do mundo ali para fazer comercialização, para fazer negócio ali. O grego era como se fosse o inglês hoje. Então, ele está fazendo uma suposição, ele não está afirmando que ele fez isso. Ele falou, ainda que eu fizesse, ainda que eu falasse, ainda que eu tivesse. Então é uma suposição, não tem nada de que ele fez isso. É uma suposição, porque a ênfase desse capítulo está no amor. O cristão tem que buscar, acima de tudo, o amor ao próximo, porque Cristo amou o mundo, dando a sua vida por todos nós. Então, era isso que eu iria falar, para tirar a dúvida de muitos cristãos que acham que estão nas igrejas tristes, porque são ensinadas errado, de forma errada, que se elas não falarem em línguas, elas não foram cheias do Espírito Santo. Ou algumas são até mais radicais e falam que a pessoa nem salva foi, sendo que a salvação é pela fé. E ela veio de graça. A fé vem de graça. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Então é um dom que Deus dá. A salvação é pela fé. A salvação ela é pela fé. E essa fé veio de graça. Foi Deus que te deu como um dom, para que ninguém se glorie diante dele. Então, esse dom foi dado por Deus para que ninguém se gloriasse. Então a salvação não é pelas obras, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que homem nenhum se glorie. Por quê? Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então nós somos salvos pela graça. Deus tocou no nosso coração através do Espírito Santo, nos deu vida, nos deu uma nova vida, nos convenceu a crer e aceitar Jesus como Salvador. Aceitamos a Jesus, recebemos a vida eterna, e o apóstolo Paulo diz, aquele que começou em vós a boa obra, aperfeiçoará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, completará até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você chegou a crer verdadeiramente, saiba que o Senhor Jesus completará essa obra até o dia dele voltar ou até o dia de você morrer. Ele vai completar, porque tudo que Deus começa, ele termina, ele completa. Ele não é como o homem. O homem fala que vai começar uma coisa e não termina. Deus não. Deus ele começa uma obra e ele completa. Por isso a salvação é só por graça. Agora, o que Deus vai dar no futuro para nós, aí é problema de Deus. É Deus que vai escolher
o dom que ele vai me dar, o dom que ele vai te dar. Isso aí é algo gratuito que Deus dá, não é algo que eu devo buscar. Eu devo ficar orando para falar em línguas, para evangelizar, para profetizar. Não, é Deus que vai me dar gratuitamente. Assim como ele te deu o ar para respirar, ele vai dar o dom para você gratuitamente. Ele vai escolher o dom que ele vai te dar e ele vai te dar. Entendeu como não tem nada a ver com salvação? Os dons é um presente a mais que Deus te dá. O primeiro presente que é o mais valioso é a salvação gratuita. É o primeiro presente que Deus te dá ao você crer em Jesus. Os outros presentes são da graça dele. É como uma pessoa casa. Quando ela casa, já era. Ela não vai se separar mais. Agora, os presentes que um vai dar para o outro é de livre e espontânea vontade, não é para manter um casamento. Não. Ali é um dom ali é um presente para agradar um ao outro. É assim que é a vida do cristão. Tanto do que Deus dá para o cristão, como o que o cristão faz para Deus. É tudo baseado no amor recíproco entre Deus e o cristão. Nada de barganha, não existe barganha com Deus. Nada disso. Eu vou fazer isso para ter aquilo. Não. É tudo de graça. Graça, graça, graça. Graça é algo que vem gratuitamente, que você não paga, não precisa fazer nada. Você vai lá e recebe. Isso é graça. Que Deus abençoe a todos. E fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.